Recentemente tiveram também aqueles monumentos em frente à ONU, com um leopardo. É exatamente a figura de Daniel do Apocalipse, né? Qual que é a figura? Ele fala o quê? Porque no Daniel ele fala sobre os 4 bestas, né? E a última delas é um leopardo com 7 cabeças. Pata de urso, com pata de urso e tal. E um artista mexicano doou aquela figura, colocou na frente da ONU como um símbolo da liberdade e da paz mundial. Símbolo da liberdade e da paz mundial. Ou seja, eu acredito que eles estão avisando os seus adeptos que está chegando a hora. Então a gente percebe que existe uma orquestração tanto das questões de guerra, tanto da questão de economia. Por quê? Porque nós precisamos, para que haja o cumprimento das profecias, que haja um colapso econômico no mundo. Esse colapso econômico, ele vem por guerras. Nós tivemos primeiro a pandemia. Acabou a pandemia, entrou a guerra. E essa guerra, ela não está para terminar, ela vai se estender. Não está parecendo que vai terminar Então logo. isso está gerando o quê? Está gerando um caos no mundo. Os Estados Unidos estão entrando em recessão. Caos e uma ansiedade, as pessoas estão doentes. Quanto mais isso acontece, maior é o controle. Uma coisa que a gente não citou ainda, mas que é a questão do domínio da tecnologia. Você sabia? A gente está tão dependente da tecnologia que chega um ponto que a gente nem entende mais como funcionam as coisas. E a China, ela está dominando isso. Claro. Então, você sabe que a velocidade do 5G da China, dos americanos, por exemplo, a da China é 12 vezes mais rápido. Para você ter uma ideia, o número de satélites que a China tem, só a China, mais de 12 mil satélites para estabelecer... Estava para cair alguma coisa da China. Agora veja o seguinte, esses satélites colocados como uma constelação no mundo... Uma rede. Hoje, não estou falando no futuro, hoje, se você fizer uma consulta ou você for, por exemplo, um caixa eletrônico e tirar um dinheiro para quem tem o 5G da China, em 5 segundos a China sabe que essa operação foi exercida, sabe o lugar, o caixa eletrônico que aconteceu ou o celular que aconteceu, onde for em 5 segundos por causa do 5G. Agora, você imagina a quantidade de pesquisa na China em cima de... Porque não adianta você ter esse monte de dados se não tiver computadores que comecem a bater e processem, exato. Porque o grande lance desse Big Data que tem informação armazena minha tudo, de tudo, cruza tudo. É cruzar, é falar... Claro. Tá, o computador não sabe quem é o Lamartine, mas ele sabe, cruzando informações, que você pode ser uma ameaça, onde você tá, se você conhece ele, por que vocês estão... Cara, isso é uma coisa que é... Tem uma frase... frase... China. Os americanos não estão conseguindo Mas acompanhar. Isso já tá valendo e vai valer cada vez mais do que uma arma, do que uma granada. Mas é claro, Porque a informação é muito mais estratégica. Porque através de hackeamento, eles podem fritar a internet, por exemplo, dos Estados Unidos. Tanto que Israel e Irã estão em guerra, sim. Israel e Irã estão em guerra, sim. O Israel, um ataque hacker, desativa várias coisas, plantas, não sei o quê. Tem uma frase... Míssil se o cara consegue... Eu tenho um amigo americano que o irmão dele trabalhava num daqueles silos americanos. Sim. Sabe qual que era o papel dele? Silos são onde estão as armas, armas nucleares e tal. Normalmente debaixo da terra. Exato. Armas nucleares. Os Estados Unidos tem vários espalhados pelo Área 51, exatamente. Lugar, Sabe qual que era o trabalho do cara? Um cara que tinha feito MIT, um cara gênio na área de computador. Ele e mais uns 20 caras ficam o tempo inteiro... Tentando hackear? Não, o tempo inteiro... fazendo os firewalls, as barreiras para hackers que estão querendo à distância lançar mísseis e tem caras atômicos. Não, mas tem gente contratada para só ficar tentando hackear. Então imagina. Do próprio Estados Unidos, né? Os caras ficam lá para não permitir que alguém à distância solte um míssil. Tentando começar uma guerra mundial por causa disso. Então existem tantas possibilidades para que essa guerra aconteça. E se essa guerra acontecer... Eu sempre tenho dito, Rafael... Você tá falando, vamos falar dessa... uma guerra mundial. Essa terceira grande guerra mundial, que seria a guerra das guerras, né? Eu tenho uma concepção que nós já estamos na terceira guerra mundial, tá? Nós já estamos em guerra. Essa guerra é uma guerra de quinta geração quinta geração da guerra. Ela é diferente. Então, mas... Não há uma declaração oficial entre potências diretamente envolvidas em um conflito. Elas usam território por procuração, como é o caso da Ucrânia. Entendi.
Território por procuração é duas potências envolvidas em uma Mas guerra, isso é uma questão eles estão usando. semântica, né? É uma Porque, questão na verdade, semântica. A gente pode usar isso também como sendo uma guerra fria ainda. Sim, E exato. outra, a gente está dentro e não tem o distanciamento histórico, porque Sim. quando você estuda a Primeira e Segunda Guerra, você fala, ela começou aqui, quando assassinaram tal pessoa. Sim, então, é no isso aí. futuro, se começar uma Exato. grande guerra... Não quando uma começou? declaração. Foi na declaração da Guerra da Ucrânia. Exato. A gente não sabe, entendeu? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Pronto. Tem esse evento que fica para a história. Exato. Mas nós já estamos no desenrolar desse conflito. É questão de tempo, até uma declaração oficial. É questão de tempo. Por exemplo, se essa americana fosse morta em Taiwan, poderia desencadear... Pronto, tá aí o estupim, tá? O fator desencadeador. Mas sabe o que eu penso aqui, a minha maneira de entender? Isso tudo é uma cortina de fumaça do ponto de vista espiritual. É mesmo? Por quê? Porque, na minha opinião, o que vai de fato acontecer é esse conflito acabar se voltando contra Israel. Porque você vê, hoje a questão do gás... Ninguém fala de Israel por enquanto. Mas já começaram a pontuar. Rússia falou recentemente. Já começaram... sim. Por causa da declaração de Israel com relação à Ucrânia. E não só isso. Hoje... porque eles se propuseram de ser um intermediador isento, né? Porque eles têm relações... A questão é o seguinte, Israel ficou favorável à Ucrânia, por quê? Porque o principal aliado é os Estados Unidos, que é parte da OTAN. Mas não é só isso. Hoje, você sabe que Israel tem um campo no mar, né, de gás, que ele acabou de assinar um acordo com a comunidade europeia em que ele vai fornecer gás para 27 nações da comunidade europeia. Da Rússia, etc. Por quê? Porque hoje a Rússia já está fornecendo para a Alemanha 20% de todo o gás que ela diz que o problema é de turbina e tal. Sabe o que aconteceu? Em seguida, o Hezbollah, que é um grupo terrorista que está ali no Líbano, falou, nós temos mísseis para destruir os campos de gás de Israel. Nós podemos destruir Israel inteiro. Agora, o Hezbollah é mantido por quem? Pelo Irã. Pelo Irã. Que é aliado de quem? Da Rússia. Que ou tem seja, interesse na bacia de gás também do Líbano. Também, claro. Porque, na verdade, essa bacia de gás, ela está tanto parte dela em Israel, parte no Líbano, que é o mesmo mar Mediterrâneo ali. Porém, enquanto Israel ficou só na declaração, o que o Putin fez? Primeiro ele desativou uma agência muito importante que existia desde os anos 80 para levar os judeus da Rússia para Israel, para fazer aliar. Ele acabou com isso, dando um sinal, não se meta. Mas quando Israel já assinou o acordo, falou, eu vou fornecer o gás para que vocês não dependam simplesmente da Rússia. Quem que falou? Foi a Rússia? Não. Foi o Hezbollah, que está no Líbano. Mas ele pode estar falando depois de ter falado com o Putin, né? Isso. Bem provável. Bem provável. O que acontece? Numa hora dessa, se uma guerra, uma bomba solta ali e a Rússia começa a querer retaliar e vem para cima de Israel, a profecia de Ezequiel 38 se cumpre. Gog e Magog.